E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, esse é mais um vídeo do canal Meus Monólogos. E no vídeo de hoje eu vim trazer então pra vocês a resenha do livro O Diário de Anne Frank, da Anne Frank. Então espero que vocês gostem. Foi um vídeo que eu já queria fazer desde quando eu acabei de ler ele. E eu demorei um pouco porque eu acho que eu precisava processar tudo. E eu fui ver o filme também que eu vi que tinha, que o filme é de 2012, se eu não me engano. Mas eu espero muito que vocês gostem disso aqui. E eu fiquei pensando muito em fazer um roteiro para gravar tudo. Só que daí agora eu decidi que eu não vou fazer roteiro e eu vou gravar meio que com os meus pensamentos, as coisas sobre o livro e o filme que eu tenho na memória e sentimentos, o efeito que causou em mim e só falando aqui. Então espero que vocês gostem. Se gostar, não esqueça de dar o like, porque vai me ajudar muito. Se inscrever no canal para você conseguir acompanhar os próximos vídeos de resenha que eu postar aqui e todo o resto do conteúdo do canal. O link para comprar esse livro vai estar aí embaixo e comprando por ele você vai me ajudar bastante. Então, acho que é isso, vamos pro vídeo. O Diário de Anne Frank, ele vai então falar aqui um pouco sobre essa garota que foi a Anne Frank. O livro começa com ela tendo seus 13 anos e eu acho que é importante deixar claro que isso daqui não é uma história de ficção, é algo que aconteceu, é algo real e enfim. O livro vai passar então na época onde a gente vai estar no auge da Segunda Guerra Mundial, Hitler vai estar em ascensão e comandando tudo, tendo seus seguidores e tudo mais. O que acontece? A Anne, ela vive com a sua irmã chamada Margot, o seu pai e a sua mãe em uma casa. Só que daí o que acontece? A irmã dela acaba meio que sendo chamada para ir para um lugar. Eu não lembro se é tipo o exército, se ela é chamada para isso. Mas enfim, só que eles ficam muito assustados, até por conta de tudo que tá acontecendo. Então eles vão acabar indo pra tipo um esconderijo que fica em cima do escritório onde o pai da Anne trabalhava. E aí eles vão chamar ali de anexo. Como eu disse, aqui é a história da Anne, ela vai estar se passando no momento em que a gente vai estar na Segunda Guerra Mundial, Hitler vai estar em ascensão, a gente vai ter aqui o Holocausto e toda essa situação. Enfim, aí eles fogem, vão pra esse lugar, o anexo, onde eles vão estar vivendo ali meio que isolados de tudo e pra tentar fugir mesmo e as pessoas, enfim, acharem que eles foram pra outro lugar super longe. Enfim, tanto que eles têm toda uma estratégia pra estar ali, tem horário pra fazer as coisas, horário pra eles falarem, horário pra eles ir no banheiro, horário pra eles tomar banho. Tem horário pra tudo, até porque senão as pessoas podem ouvir eles, já que eles estão morando em cima do lugar onde tem o escritório e pessoas estão trabalhando ainda. Então eles têm alguns amigos, uns dois amigos da família ali que acabam ajudando eles com comida, remédio e coisas do tipo. Aqui no início do livro, então, a gente vai estar em um dia em que a Anne vai estar ganhando o diário de aniversário, né? No seu aniversário de 14 anos, se eu não estiver muito enganado. E é interessante que ela fala no início que ela não tinha uma grande amiga. Ela tinha colegas, ela tinha pessoas com quem ela pudesse conversar, só que ela não tinha uma grande amiga, alguém que ela pudesse confiar muito. Então ela acaba fazendo desse diário esse grande amigo dela, que é para quem ela começa a contar as coisas e seus segredos e tudo mais. E aí ela nomeia o diário de Kitty. Aí ela vai começar a ir narrando então o dia a dia dela ali no anexo, como que tá sendo, como que tá toda a situação em relação à guerra, em relação às pessoas que estão do lado de fora, o que eles estão vivendo ali, os sentimentos dela, a falta que ela sente da escola e das pessoas que ela conhecia, e se sentir livre, sabe? Estar livre e poder fazer as coisas. Então não tem muito o que falar de sinopse, porque é basicamente isso, sabe? Enquanto eu lia o livro, eu conseguia associar muito com o momento que a gente tá de pandemia, porque ali, querendo ou não, eles estão em isolamento, eles não podem sair para fazer nada. Durante a história, vai chegando outras pessoas que vão acabar indo morar no anexo junto com eles. Vai ter uma outra família que vai ir para lá e mais um amigo da família que ele é dentista, se eu não me engano.
Então vai estar toda essa gente morando ali no anexo e isolados e tendo que lidar um com o outro e saber conviver de certa forma bem no meio de tudo isso que tá acontecendo, não sabendo tanta coisa do que tá ocorrendo lá fora, mas eles têm tipo um rádio que eles sempre ficam ouvindo as notícias pra saber o que realmente tá acontecendo, como que tá a situação, e enfim. Eu gostei muito do livro, ele é narrado de uma forma bem simples, mas a gente consegue ver todo o amadurecimento que a Anne tem. Mesmo sendo uma criança de 14 anos, ela consegue entender bem as coisas, consegue lidar muito bem com as coisas, e ela é uma pessoa muito esperançosa. Então ela passa basicamente o livro inteiro acreditando que isso vai dar certo no final, que eles vão conseguir sair dali, que ela vai conseguir voltar a fazer as coisas dela, tipo sair pra comprar um vestido, ver os amigos dela e ver pessoas. Ela consegue entender que mesmo estando ali no anexo e isolados e não tendo muito o que fazer, não tendo muita comida e tal, ela ainda assim é uma pessoa privilegiada, porque tem gente que não conseguiu fugir, tem gente que tá lá do lado de fora, vivendo no meio de toda a guerra e com perigo de morrer a qualquer momento, sabe? Então ela sabe que ela tá numa situação difícil, mas ao mesmo tempo ela tem um certo privilégio de ter esse lugar pra estar ali se escondendo. Durante o livro, a Anne vai bater muito de frente com a mãe dela. Ela fala muitas vezes assim que se sente muito sozinha e que não tem muito com quem conversar. As pessoas não entendem muito ela, então ela sempre, enfim, várias vezes ela vai falar isso no livro. Então ela e a mãe dela têm alguns problemas de convivência, elas acabam brigando muito e ela passa uma boa parte do livro falando que prefere o pai dela, porque o pai dela consegue entender ela um pouco melhor e, enfim, coisas do tipo assim. E ela sempre fala, né, que as coisas que acontecem ali, sempre que tem algum probleminha, é como se tudo caísse em cima dela. Tipo, a irmã dela não recebia as broncas, a irmã dela era uma pessoa que, tipo, ela não levava culpa de nada, era sempre a Anne, Anne, Anne. Em momento da história, eu fiquei meio assim, tipo, com o jeito dela, sabe? Porque dá pra perceber que, de certa forma, ela era uma pessoa difícil de lidar. Mas aí a gente pensando em todo o cenário, toda a questão da guerra e tudo que ela tá vivendo, sendo uma criança de 14 anos, a gente consegue entender o que ela tá passando e por que ela tá desse jeito, por que ela age de certas formas, sabe? Porque enfim, gente, uma criança isolada do mundo ali, vivendo em um ambiente de guerra e não tendo com quem conversar, não tendo pessoas da idade dela, enfim, ela teve que crescer muito rápido. Então, tipo, dá pra você perceber que a Anne, ela é uma pessoa que tem uma cabeça mais velha, ela tem pensamentos mais velhos, ela não parece ter a idade que ela tem. Se não tivesse falado aqui no livro, pra mim ela ia ter, tipo, 17 anos, 18, sabe? Porque ela não parece uma criança de 14 anos pelas coisas que ela pensa, pelas coisas que ela fala enfim, por tudo que tá acontecendo ali, tudo que ela tá passando e a forma como ela consegue lidar com todas essas coisas. Aqui então a gente vai ter alguns momentos de um certo romance na história com um menino que vai morar com eles, que é o filho lá da outra família, que ela vai acabar gostando dele de certa forma, só que daí quando ela resolve contar pro pai dela, o pai dela não concorda tanto, porque ele fala que ela vai acabar enjoando do menino, e depois que tudo acabar, quando ela estiver lá do lado de fora, as coisas vão mudar, porque eles não vão passar o tempo todo juntos, igual tá sendo. Aí ele fala pra ela ter um certo cuidado. Então, a Anne, ela é muito demonstrativa, ela é muito expressiva e ela é muito de ficar falando as coisas. Tanto que quando ela tava na escola, no início do livro, quando ela ficou falando que tava na escola, ela tinha um apelido lá porque ela não parava de falar e o professor ficava chamando ela de tagarela e tudo mais. E ela fica o tempo todo esperando que esse menino fale alguma coisa pra ela, porque aparentemente ele também gosta dela, só que ele é mais tímido, ele é mais na dele. Então ela fica o tempo todo esperando que ele fale alguma coisa, que ele demonstre, que ele, enfim. Só que ele não faz isso porque ele é muito tímido e tal. Então isso meio que acaba partindo por ela. Depois eles acabam tendo um romancezinho ali no livro. E que foi legal, assim, sabe? Tipo, eu acho que ele
não se sobressaiu sobre tudo que era ali a questão da guerra, a questão deles estarem fugindo, a questão deles estarem isolados e não poderem fazer coisas, tudo mais. O Diário de Anne Frank, então, ele vai ser escrito em forma de diário mesmo. A gente vai ter aqui datas, horários, lugares e as notícias dos acontecimentos, em que momento a guerra está, a forma como a Anne sente as coisas. Ela lê muitos livros aqui, achei isso bem interessante. São histórias que realmente tem, né? Então, tipo, eu consegui anotar várias coisas ali que eu quero ainda procurar, porque eu não fui atrás disso. Mas eu acho que esse não é um livro para qualquer pessoa ler pelas questões que ele trata, e ainda mais a gente estando em uma pandemia aqui entre a gente, sabe? Acho que seria um livro pesado assim para você ler, ainda mais sendo narrado por uma criança. É, Esse é um livro muito triste, assim, sabe? Conforme a história vai passando, as coisas vão ficando mais pesadas e a Anne vai sentindo mais tudo. E todas as coisas vão causando um efeito muito maior nela. A forma como ela se sente em relação a tudo só vai ficando mais expressiva ainda. Ela só vai conseguindo colocar cada vez mais isso é, ali visível, sabe, pra gente. E, tipo, é algo que dói muito você ver e saber que aconteceu, e a forma como, enfim, como a sociedade talvez lidava com as coisas. É um livro escrito em diários, então, tipo, eu não sei se é algo que talvez a gente consiga tratar como spoiler, acho que não, porque é uma história que as pessoas já conhecem, foi algo real, é uma coisa histórica. Então, tipo, uma coisa que eu me senti meio triste assim no final do livro foi que eu tava lendo e a gente tá no finalzinho, e aí tem as cartas, as anotações dela, ela tá escrevendo, só que daí de repente para, porque encontraram ele, sabe? E tipo, só de lembrar ficou. Mas enfim, quando chega nas últimas páginas do livro, a Anne tá escrevendo a carta lá, ela tá no quarto dela, escrevendo as anotações dela, falando como que tá as coisas, como que tá sendo o dia dela e o que ela tá sentindo. Só que de repente não tem mais, tipo, para do nada. E aí depois a gente tem falando que naquele dia encontraram a família dela no anexo. Parece que uma pessoa pegou e falou que eles estavam lá, a pessoa entregou eles, e os policiais acharam todo mundo. A Annie, ela ainda tenta se esconder na hora que eles chegam e começam a prender todo mundo. E tanto que ela é a última pessoa que encontram, e o policial, enfim, vai lá, pega ela também e acaba prendendo. E aí eles levam todo mundo, falar pra eles pegar as coisas e tal, a mala, e enfim, vai todo mundo embora dali, prende todo mundo. E aí depois disso a gente tem uma última anotação que é falando o que aconteceu depois. E aí nisso o livro fala, né, pra onde que cada um foi, porque todas as pessoas que estavam ali no anexo, eles acabaram indo pra um centro de concentração diferente, eles meio que foram todos separados e morreram de formas diferentes. E alguns viveram mais tempo, outros menos. Mas enfim, aí depois policiais voltaram e destruíram todo o lugar também. Só que uma das pessoas que ajudavam eles com comida e levando remédio lá no anexo achou o diário da Anne, né? Achou o diário dela e guardou. E o pai da Anne foi uma das pessoas que sobreviveu ao centro de concentração. Então, quando ele saiu, essa mulher que ajudava eles lá entregou o diário para ele. E a Anne era uma pessoa que escrevia muito, e ela fala o tempo todo no livro que ela queria ser escritora, queria contar histórias, enfim, tanto que ela lia vários livros. Era um sonho dela, então o pai dela acaba realizando esse sonho, e aí ele publica o diário da Anne Frank, né, e torna ela famosa, e aí ela acaba sendo a pessoa que ela é hoje. A Anne e a irmã dela acabaram ficando juntas em um campo de concentração, que foi o de... Tá, a Anne e a irmã dela, elas ficaram no campo de concentração no Auschwitz, e era tão pesado as coisas que aconteciam que elas estavam, tipo, seca, seca, seca,
aparecia tipo só o osso, sabe? Já assim, de tanto que elas estavam passando fome ali, eu acho, e tal, e de toda a situação. Elas acabaram pegando uma doença que eu não lembro o nome agora, mas aí elas acabaram morrendo por conta disso. As outras pessoas também acabaram morrendo nos lugares onde eles ficaram, que foram algumas em campos diferentes, algumas viveram 2 anos, outras 3, mas aí o pai da Anne conseguiu sobreviver, né, a tudo isso, ele conseguiu passar disso, e enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas eu acho que, meio que pra finalizar isso aqui, é um livro assim que a gente consegue ler ele de forma interessante, porque a escrita dele é super de boa, assim, mas contendo uma história que passa algo pesado, sabe? Que é super triste, assim, de você parar pra pensar e analisar tudo, entende? Ainda mais uma criança de 14 anos, 13 anos narrando tudo isso e vivendo em um momento desse, tendo que passar por essas questões e a gente vê aqui o quanto ela tinha esperança de tudo isso dar certo ainda, de tudo acabar bem, e ela ainda assim acreditava que, enfim, as pessoas eram boas e, enfim, ainda tinham salvação ali. É super grande o vídeo já, mas falando brevemente assim sobre o filme que eu acabei assistindo, o filme é extremamente fiel à história que tá no livro. Por várias vezes eu vi frases que no filme tá idêntico ao livro, então acho que eu gostei disso. Ficou algo muito mais visível, assim, algo super mais visual, né? Então acho que a forma como você se sente em relação à história fica talvez um pouquinho mais pesado, assim. A história ficou a mesma coisa. Acho que eu gostei muito assim das pessoas, da atuação, a forma como colocaram tudo ali no filme. E essa questão que eu falo, onde os policiais chegam e prendem todo mundo, quando você vê o filme, tipo, é, é super mais triste, assim, você vê como eles colocaram isso no filme. O filme acaba com eles descendo as escadas, tinha um monte de escada nesse anexo, onde eles estavam escondidos. Então o filme acaba com eles descendo as escadas e indo embora, porque os policiais encontraram eles e aí vai focando no rosto de cada um e falando pra onde, e aparece na tela escrito pra onde que essa pessoa foi, qual o campo de concentração que ele ficou preso, o ano que morreu e a forma da morte. Então isso acaba sendo bem pesado assim no final do filme e foi algo que me afetou muito. Enfim, no geral eu gostei muito do livro. É algo super interessante, uma história que eu ainda quero passar, saber mais coisas. Eu vi algumas entrevistas assim. Eu sei que teve uma mulher que estudou com a Anne na época do colégio e ela estava morando aqui no Brasil. E aí ela conta que viu a Anne Frank e a irmã dela no centro de concentração. E ela viu o quanto elas estavam magras e como elas estavam ali sofrendo, sabe? Então são coisas assim que, enfim, se você pra lembrar e pensar nessas coisas e como as coisas eram tão mais cruéis, sabe? E mesmo assim, uma criança tinha esperança das coisas darem certo. E aí eu não vou parar de falar mais, gente. Eu lembro de um momento específico aqui na história. Acho que já tava quase pra parte final, assim, da metade do livro. A Anne começa a falar que ela, de certa forma, não tá mais aguentando as coisas ali. Ela já tá bem, assim, já tá meio esgotada de tudo, sabe? E aí ela começa a falar que só queria que as coisas acontecessem e acabassem logo de uma vez. Se fosse pra acabar e eles morrer, que chegasse logo nesse ponto. Se fosse pra eles sair dali e conseguir retomar a vida deles, que, enfim, ela só queria que tudo terminasse, seja qual fosse a resposta final, sabe? E ela menciona o tempo todo no livro também que, tipo, quando ela saísse dali, ela iria comprar um vestido, ela iria fazer isso e isso. E outra coisa que eu esqueci de mencionar também é que por várias vezes aqui ela narra que à noite, quando eles estavam lá dormindo, começava um barulho gigantesco assim, porque um monte de bomba, sabe? Eles jogavam e ouvia barulho de helicópteros, de aviões, enfim.
E isso era uma coisa bem pesada, assim, porque ela sempre se assustava e ela saía correndo pro quarto dos pais, por medo, né, por conta de tudo que acontecia. Qualquer barulhinho eles já se assustavam e achava, enfim, que tinha alguém entrando, alguém que tivesse descoberto eles. Mas eu acho que é basicamente isso. Anne Frank é uma história então de uma menina de 14 anos que viveu ali um momento do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, onde a gente estava na ascensão de Hitler e em alguns momentos eles achavam que Hitler seria derrotado, né, que as pessoas conseguiriam vencer ele, mas acabou que naquele momento ali não foi algo que aconteceu. A Alemanha conseguiu invadir Amsterdã, que é onde fica o lugar aqui, onde eles estão, e enfim, toda acabou acontecendo toda essa questão, toda essa história, que é algo super triste mesmo assim. E enfim, é algo super interessante. Acho que a Anne Frank é uma das mais novas heroínas. É algo que eu quero estudar assim, saber mais. Eu sei que tem outras coisas dela, então eu vou acabar pesquisando. Acho que é isso, eu super indico pra vocês que gostam de livros do tipo Leia isso daqui, que é algo super interessante e vai validar muita coisa que vocês pensam e coisas que vocês sabem, enfim, questões históricas, sabe? Eu acho que é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado disso aqui. Eu não sei se ficou bom essa resenha, porque eu fiz só falando aqui as coisas que eu lembro e que eu senti lendo isso daqui. Então, se gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e comenta pra mim se vocês já leram, o que vocês acham, se vocês já viram o filme também. Se você quiser comprar o livro, o link da Amazon vai estar embaixo aí também. Vocês vão estar me ajudando muito. Então, acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.